Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto recorrente no meu consultório, um medo de ir ao psiquiatra. Eu estou trazendo esse tema que foi votado pelos meus seguidores no Instagram, no @Thais_Tosati. Toda segunda-feira eu coloco temas para serem votados para o vídeo de quarta-feira ao meio-dia. E o vídeo de hoje é esse medo de ir ao psiquiatra e como conhecer psiquiatras que consideram a psicoterapia como parte importante no processo do tratamento, pode trazer e está trazendo a qualidade de vida no dia a dia para muitos dos meus clientes, e eu queria que você conhecesse isso. Meu nome é Thais Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas, traumas na infância e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, vamos lá. Primeira psiquiatra que eu vou trazer, e todos que eu vou trazer hoje eu conheço de conteúdo no YouTube, que estão me ajudando nos meus estudos. E eu vou trazer a doutora Juliana Fonseca. Eu assisti um episódio em um podcast onde ela, resumidamente, vai falando da história da psiquiatria e por que é que temos tantos preconceitos em relação ao tratamento psiquiátrico. Então, ela começa assim, falando do Egito Antigo, que no Egito Antigo a doença mental ela era associada a uma possessão demoníaca, e a forma de fazer o tratamento eram rituais religiosos. Na Grécia, com Hipócrates, foi a primeira vez que temos de registro que alguém levanta a possibilidade de ser algo biológico. E aí o que ele propunha eram atividades físicas, alimentação saudável e cuidados médicos de uma forma geral. Na Idade Média, volta a ideia de possessão espiritual, de um castigo divino pelos pecados, começam a surgir os asilos para isolar as pessoas com doença mental. Era uma forma de tirar essas pessoas da sociedade, e aí, no episódio, a doutora Juliana Fonseca vai trazer que possivelmente foi aí que nasceu o preconceito com os transtornos mentais, até então chamado de loucura. Na época do Renascimento, o médico chamado Paracelso, ele começa a ter um interesse pelo comportamento humano e o cérebro, e fazendo correlação do ambiente e as questões fisiológicas que poderiam causar doença. Então, começa a sair dessa ideia de que era uma possessão espiritual para entender como algo do corpo, do funcionamento. No Iluminismo, na Revolução Francesa, tem o médico Pinel. Ele começa a ter um olhar para a psiquiatria, que é um olhar mais humano. E aí entra a psiquiatria para o currículo de medicina, e ele propôs um tratamento humanizado nos hospitais psiquiátricos. Por volta a década ali de 1856, entre 1920, tem o Kraepelin, que é o pai da psiquiatria, considerado assim. Ele fez muitas anotações no dia a dia dos hospitais psiquiátricos. Então, ele começa, é como se ele fosse o precursor dos catálogos, né, que descrevem os transtornos, como, por exemplo, o DSM. E ele vai começar a observar e anotar padrões, e ele tem um levantamento de material muito grande. Ele define a psicose maníaco-depressiva, que hoje é o transtorno bipolar, e também a demência precoce, hoje conhecida como esquizofrenia. Já Freud, ali, junto na mesma época do Kraepelin, ele começa a levantar que os transtornos podem surgir por causa de traumas inconscientes, e ele, é o que se tem registro, foi o primeiro a considerar
a importância de se fazer terapia para evitar transtornos futuros em virtude dos traumas que essa pessoa teve na infância. E aí a doutora Juliana Fonseca também vai trazer que o primeiro psicótico, o primeiro medicamento foi lançado em 1952. Esse resumo histórico que a doutora Juliana Fonseca trouxe, ele me localizou sobre, bem, essa história de que ir para o psiquiatra é coisa de gente louca, que, na verdade, isso que a pessoa pode estar tendo deve ser um castigo, é falta de Deus, é falta de rezar. Quando eu ouvi esse resumo histórico que ela trouxe, eu consegui entender muitas coisas que eu já ouvi, continuo ouvindo e também já pensei, também já acreditei. Esse episódio como um todo, a doutora Juliana, ela dá uma aula sobre como é que um processo terapêutico, utilizando medicamentos prescritos por um psiquiatra, como é que ele precisa acontecer. E a doutora Juliana Fonseca, ela traz nesse episódio como ela trabalha em conjunto com os profissionais que fazem a psicoterapia, psicólogos, terapeutas, enfim. E esse episódio dela em específico que eu assisti, eu utilizo para todo cliente meu que eu indico uma psiquiatra para começar o processo dessa pessoa, caso a psiquiatra identifique que é necessário a utilização de medicamento, para que as pessoas, os meus clientes, saibam que tem um jeito de começar, de continuar e, em alguns casos, de terminar. Porque a doutora Juliana traz uma coisa muito interessante que ela fala, para algumas situações, o medicamento, ele precisa ser prescrito e ele precisa deixar de ser prescrito. Existem algumas situações onde a pessoa, sim, ela vai fazer aquele tratamento por um tempo. Ela não vai tomar o remédio o resto da vida e tem um jeito para cada medicamento, para cada situação de conduzir o processo. Eu vou chamar a atenção aqui para coisas que eu percebo que pode ser um problema, tendo experiência as pessoas que eu atendo. Começou o tratamento, o que a psiquiatra vai dizer? Você precisa entrar em contato comigo se estiver sentindo alguma coisa diferente. Assim eu vou ter uma noção como que o medicamento está agindo para fazer os ajustes necessários. Quando o profissional diz isso para você, isso não é uma mera educação, igual passa lá em casa, não é isso. De fato, você precisa comunicar. Estou sentindo isso, agora está acontecendo tal coisa. E isso ajuda o profissional a fazer os ajustes, se necessários, e entender se isso pode estar relacionado à adaptação com aquele medicamento. E para começar a ver resultados, em média, a pessoa que começa um tratamento psiquiátrico utilizando medicamentos, ela vai começar a ver alguma coisa, sentir alguma coisa a partir de 3 semanas. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, de caso a caso, mas pelo menos para te localizar. Tá? Tem uma coisa muito interessante que a Juliana fala nesse episódio, que é quando, por exemplo, uma pessoa tomando medicamento para depressão, ela sentiu melhora, ela descreveu ali um exemplo, né, de protocolo, que é quando a pessoa sentir melhor e não tiver mais os episódios que ela tinha durante a depressão, para a retirada desse medicamento pode levar em torno de 1 ano. Então, essa história de que eu estou tomando um medicamento que um psiquiatra prescreveu e que ele faz um trabalho conjunto com o psicoterapeuta que está te atendendo, você não pode simplesmente falar, não quero mais esse medicamento e acabou, e parou. A partir do momento que você toma a decisão de fazer esse processo conjunto,
do psicoterapeuta, do psiquiatra e você precisa se responsabilizar e se comprometer com o que é combinado nesse trabalho conjunto, porque é isso, é um trabalho conjunto. Então, esse vídeo desse episódio da Juliana que eu assisti, eu mando para os meus clientes todas as vezes que eles vão precisar, que eu estou indicando ali o psiquiatra, que eu indico só uma pessoa, que é a pessoa que eu venho trabalhando junto e que considera a psicoterapia como parte do processo e onde a gente troca, né? Então, eu passo informações sobre aquele cliente, por que eu estou encaminhando, quais são as coisas que eu estou observando e está me trazendo uma dúvida, se tem algo ali que precisa ser olhado por ela, psiquiatra, e aí a gente começa a fazer a gente vai fazendo esse trabalho juntas desde o início. E como eu sei que sim, existe um grupo de psiquiatras que fica uma consulta ali de 10, 15 minutos, faz uma prescrição de medicamento, traz um diagnóstico que, em geral, não dá para ser feito com 10, 15 minutos de conversa, eu entendo quando meus clientes chegam morrendo de medo de eu não vou ao psiquiatra, eu não vou tomar remédio. Eu já fiz isso e me fez muito mal e atrapalhou muito a minha vida. Eu entendo isso, mas eu também entendo que é importante abrir a mente e conhecer outros profissionais que tenham uma abordagem que, sim, leve em consideração a importância de uma consulta longa, de pelo menos 1 hora e meia, e que sabe que é quase impossível fechar o diagnóstico com uma consulta, a depender do diagnóstico, a depender do histórico dessa pessoa. Então, eu vou trazer aqui alguns nomes que eu considero hoje com um conteúdo muito relevante, tem me ajudado muito a, inclusive, como conduzir alguns processos em consultório, e um deles é o Dr. Renato Silva, que aqui no YouTube ele tem um conteúdo maravilhoso sobre bipolaridade, o transtorno de afeto bipolar. O Dr. Vitor Blasius, que a pegada dele é sobre o alcoolismo, ele também é um psicoterapeuta, eu soube disso recentemente em um episódio onde ele fala dos próprios traumas que ele teve, e ele tem um trabalho fantástico quando fala sobre o álcool, e sim, nas falas deles, as entrevistas que eu vi dele, do conteúdo que eu vejo, ele também fala da prática da psiquiatria. Então, isso também pode te ajudar a ter uma noção sobre, caso você precise procurar um psiquiatra, você possa ouvir profissionais que têm essa consideração sobre a importância de trabalhar junto à psicoterapia e como é que um tratamento se estabelece para que, de fato, possa ser efetivo. E o outro psiquiatra que eu tenho acompanhado também é o Dr. Fábio Schmidt, que a especialidade dele é o transtorno de personalidade borderline, faz um trabalho muito bacana no Instagram para desestigmatizar esse transtorno, que os transtornos, de uma maneira geral, são muito estigmatizados, mas o borderline tem aí as suas questões mais contundentes quando fala de estigmatização, então recomendo fortemente, vou colocar o nome completo de todos eles aqui no primeiro comentário para que você possa acessar. Vou colocar o episódio da Juliana Fonseca para que você também possa ter essa informação, caso você já esteja em tratamento, caso você esteja pensando em buscar. E o que eu tenho visto em consultório é que poder fazer esse trabalho conjunto com o psiquiatra traz uma qualidade de vida para esse cliente, porque se tiver algo ali que precisa ser olhado, quando a gente pensa, por exemplo, diagnóstico de depressão, TDAH, quando a gente tem a possibilidade de ter um psiquiatra trabalhando junto e a gente poder se certificar o que é isso, que sofrimento é esse, que o processo da psicoterapia não está andando, ou
tá num ritmo estranho, tem algo aqui que eu sinto que falta. É poder ter essa segurança de que vai ter uma psicoterapia efetiva nesse processo, porque precisa desse profissional para trabalhar junto. Então, é muito importante que, se você ainda está num pensamento de que isso é loucura, não vou tomar remédio, eu vou dar conta, né? E eu acho que uma coisa muito importante no processo do tratamento psiquiátrico, né? Todos esses preconceitos, toda essa linha histórica que eu trouxe, eu acho que explica muito desse lugar onde as pessoas dizem, não, basta eu ter boa vontade, que eu vou conseguir superar isso aqui, especialmente quando a gente fala de dependências severas, né? Uma das dependências mais severas que eu recebo é maconha, cigarro e álcool. Pessoas que acham que têm completo domínio sobre aquilo, que elas vão parar quando elas querem, e elas não conseguem parar, e isso tem atrapalhado muito os 3 pilares de autocuidado. Essas pessoas não têm consistência nas atividades físicas, na alimentação saudável, num sono de qualidade, estão sofrendo com ansiedade. Todas as vezes que tem recaída nessas dependências, é como se elas ficassem patinando, têm uma dificuldade muito grande de procurar grupos de apoio, não aceita, sente vergonha. É um ciclo muito complexo. Isso não é um julgamento, eu só estou trazendo um quadro. Como que, em geral, eu vejo isso acontecendo, e esse lugar de que, se eu tiver força de vontade, eu não vou precisar tomar um medicamento. Isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente fraca, atrasa a vida das pessoas. Tem uma outra coisa que a doutora Juliana trabalha, ela fala nesse episódio, que para mim foi muito importante, são os remédios para dormir. Então, ela vai trazer qual é o panorama atual do Brasil, e é bastante sério, e no mundo inteiro, né? Não é só aqui, mas, enfim, porque ela atua aqui, imagino que ela também estava falando daqui por isso, que são pessoas que tomam por muitos anos e começam a desenvolver uma dependência, e aí, quando essa pessoa resolve ir num psiquiatra que olha por um olhar onde, não, você não vai tomar esse remédio assim, para sempre, né? Ou sem hora para acabar, ou hoje eu não dormi bem, deixa eu tomar um remedinho aqui. Não é assim que funciona. Isso causa muitos prejuízos, e para algumas pessoas pode ficar, inclusive, inviável tirar o medicamento, porque ela criou uma dependência e não é como se não tivesse mais o que fazer pelo tempo da dependência da pessoa. Então, essa é uma parte do episódio também que eu destaco, assim. E isso me ajudou muito, porque, ao receber os meus clientes, eu tenho toda uma recepção onde eu faço muitas perguntas para investigar alguns hábitos, algumas coisas dessas pessoas, e, com o uso de medicamentos para dormir, isso me localiza sobre saber, sim, eu preciso de um psiquiatra acompanhando essa pessoa, para a gente poder saber o que desse comportamento tem a ver com esse medicamento que ela pode estar dependente, um medicamento para dormir, por exemplo, e o que do comportamento dela fala da história dela. Como poder organizar e me localizar para ajudar essa pessoa de uma forma mais efetiva na psicoterapia. Enfim, esse tema é muito complexo, mas a minha ideia principal aqui foi poder te apresentar pelo menos 4 psiquiatras onde você pode ter acesso com conteúdo de excelente qualidade no YouTube, para você poder ter um outro ponto de vista e repensar, caso você seja uma pessoa que precisa de tratamento, ou mesmo um profissional, psicoterapeuta, poder abrir a sua mente como eu venho abrindo a minha. Me conta aqui nos comentários como é que esse conteúdo chegou para você. Você já precisou fazer algum tratamento psiquiátrico? Como foi esse acompanhamento? Foi combinado com psicoterapia ou não? Me conta aqui nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, por favor, se inscreva no canal para receber os vídeos novos. Segunda-feira, 7 da manhã, vídeos de psicoeducação. Na quarta, ao meio-dia, os assuntos recorrentes de consultório. Deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e poder entregar para mais pessoas. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!